Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem vos fala aqui, pastor José Moraes, vosso servo, irmãos, para servir este alimento, irmão. Alimento glorioso, irmão. Alimento sólido, irmão. É a palavra de Deus. Amém, amados? Eu tenho certeza que juntos, irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Você, aluno, você, professor, você adjunto, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? O título da lição, irmão, tem por título, a quarta lição tem por título: Quando se vai a glória de Deus? Vamos estudar este ponto: quando se vai a glória de Deus. O textual está registrado no próprio livro de Ezequiel, capítulo 11, verso 23. Diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática, amada, é que Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Observe que Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, quando o homem ele desobedece, quando o homem traz abominações que vai de contra Deus, diz que Deus não ama o pecador, mas aborrece o pecado. E quando você traz algo que vai realmente ser uma afronta para Deus, Deus sai. Deus sai. 6,24, Mateus: ninguém pode servir a dois senhores. Ou servir a Deus ou a mamon. O homem tem que decidir. O homem tem que decidir a sua vida. Ou a Deus as riquezas, a vaidade. Muitas vezes alguém diz: não, meu Deus é meu dinheiro. Meu Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Eu quero ver quando você tiver, muitas vezes, irmão, se as pessoas estiverem doente, o dinheiro comprar, pode comprar a melhor cama, pode comprar o espaço para estar no melhor hospital, os melhores especialistas, mas a saúde, irmão, está na mão do Criador. A minha saúde, a sua saúde está na mão do Senhor. Isso é coisa gloriosa, irmão. E a palavra de Deus, irmãos, ela é alimento para a minha alma e para a tua alma, Precisamos se alimentar desta palavra. A leitura em classe, irmãos, ela está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 3, capítulo 10, verso 4, 18, 19, capítulo 11, 22 e 25. Amados, convido a você depois você ler a lição bíblica, reler, e depois fica mastigando ali o que você entendeu. Tá certo, amado? Para a gente ganhar tempo, porque o boi, ele engole, irmão? Acaba, ele engole. Aí tem um momento que ele chega, senta, deita assim, fica ali dentro, aí fica remoendo aquele que comeu. Mesmo assim tem que ser o crente come, a palavra, depois fica ali remoendo aquilo ali, aquele versículo ali que você leu lá, E Deus vai falando, Deus vai mostrando, Deus vai abrindo as portas, os seus oráculos, ali da revelação da palavra, e você vai entendendo e contemplando. Glória a Deus, Glória a Deus, isso é coisa gloriosa, irmão. A lição tem 4 objetivos, irmão. Tem 4 pontos, tem 4 objetivos. Primeiro, irmão, é conceituar a glória de Deus. Primeiro objetivo é conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. Terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. E o quarto objetivo é o senhorio de Jesus e o templo. Introdução, irmão. A glória de Deus representa a presença de Javé no templo. Amém, irmão? A glória de Deus representa a presença de Javé no templo. Javé é o nome de Deus, Jeová é o nome de Deus. Amém, irmãos? Então Deus tem vários nomes, irmãos. Amém? Então, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, a gente vai ver lá na frente o que significa daqui a pouco o que é um tabernáculo. Ele explicou a razão dessa ordem. E me fará um santuário e habitarei no meio dele. Está registrado Êxodo 25, 8. Essa presença não era incondicional, irmão.
povo tinha compromisso de acordo com a lição feita no Monte Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presença da lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Por que a glória de Deus se fez? Se foi. Por qual motivo? A gente está vendo, né, irmão? A gente vai ver que a avareza, idolatria, adoração a imagens, que isso é uma aberração, né, irmão? É uma aberração para Deus. E Deus, ele é santo. Ele quer que sejamos santos, né? Andar na luz, como Jesus na luz andou. Primeiro ponto, né, irmão, desta lição, fala sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. O significado de glória. Primeiro ponto, a gente vê aqui que a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo. Ou seja, primeiramente, irmão, quando Deus ele se revelou, se manifestou, irmão, ele para o povo ali, irmão, porque o povo vinha caminhando da cidade, ele mandou, quando chegar na cidade, levantar um tabernáculo. Nesse tabernáculo ali tinha realmente diga assim, o projeto de Deus na mão de Moisés para fazer aquele tabernáculo como deveria ser. Tinha as medidas, tinha tudinho, o tecido da casa do Senhor, o que deveria ser feito de ouro puro, a madeira, a cássia, tudo, irmão, né? A pia, o lavatório, tudo, irmão. O lugar propiciatório, você realmente de fazer o sacrifício, tudo. Então, diga assim, tinha que ter esse utensílio da casa do Senhor. Então, tudo estava no tabernáculo. E esse tabernáculo, depois que foi levantado ali, a glória encheu, irmão. Depois no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém também, que foi uma glória tão grande que quando Salomão clama a glória do Senhor, que foi uma glória tão grande que os sacerdotes não podiam dar no tempo diante da glória que o Senhor habitou, irmão, ali. Foi uma glória tremenda, irmão. A coisa coisa de Deus mesmo. Só quem faz isso é Deus, irmão. E esse Deus que eu estou falando para os vossos amados aqui, deixar bem claro na sua sala de aula, seus alunos, para saber, quando fala de Deus, é o Deus com D maiúsculo. Só existe um, viu, irmão? Só existe um. Os deuses que vão falar no decorrer da lição aqui, irmão, né? O que o povo estava adorando lá é Deus com D minúsculo, irmão. Minúsculo. Não é o Deus criador do céu e da terra. Primeiro, irmão, vamos agora entrar sobre a glória de Deus. Primeiro ponto, diz assim: o significado de glória. O significado, irmão, de glória no hebraico é peso. Glória no hebraico significa peso, irmão. Coisa pesada. Não é fácil, irmão. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. É uma glória tremenda, irmão, que homem nenhum conseguiria estar de pé, o peso da glória de Deus sobre a vida do homem. Então, homem nenhum conseguiria, irmão. Nenhum, irmão. Deus ali, quando uma porção do Espírito de Deus estava sobre Moisés ali, irmão, né? Ali, mas era uma porção, irmão. Mas se fosse a glória de Deus toda sobre nós, não, homem nenhum, irmão. Porque somos, irmão, humanos, irmão. Somos de natureza decadência, irmão. Porque somos fracos, irmão. Mas o nosso Criador, Ele é forte, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E graças a Deus por isso. Porque já pensasse em você, irmão, fosse forte,
fortão, fortíssimo, né? Um Sansão da vida que ninguém matava você. Você realmente tivesse realmente, que nem fosse videogame, alguém matava, mas você tinha outra vida, outra vida, outra vida, outra vida. Mas não é assim, irmão. Você só tem uma vida. E a sua vida pertence ao dono da vida. E a sua vida, irmão, você tem que preservar, cuidar dela. Cuidar da sua saúde, cuidar das suas taxas. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem vida de videogame. Tá certo? Você é único. Só existe um único. Você é único no mundo. Não tem ninguém igual a você. Tá certo? Você é único. Bote isso na sua cabeça. Deus fez cada vaso diferente. Só existe você na face do mundo com essa estrutura do DNA. É sua. Tá certo? É sua. E Deus conhece toda a estrutura de cada criatura, de cada filho dele. Tá certo? Deus conhece, porque ele é criador. O homem, quando cria alguma coisa, ele tem controle de tudo, né? Ali, bota ali armazenado no servidor ali, depois normalmente no supercomputador tem tudo ali, vai para a informação desse. Mas Deus, irmãos, ele está além disso. Enquanto o homem estava criando, Deus, essa sabedoria vem toda de Deus, irmão. Deus sabe todas as coisas. É o Deus da ciência, é o Deus da criação, é o Deus, irmão, da saúde. Ele fez o homem, irmão. O homem é a sua imagem e semelhança. O coração, para cada órgão do seu corpo, tem um papel fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória em hebraico quer dizer peso. O peso da presença de Deus. Em Êxodo, irmão, 33, 18 ao 23, capítulo 33, versículo 18 ao 23, assim, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verás a minha face, face a face, e viverá. Porque, irmão, você já parou, você já chegou um momento assim que você, o sol no seu forte, meio-dia ali, aquele calor bem forte, o sol no seu verão bem forte lá, se você usa óculos de grau, você tira o óculos. Eu não estou falando nem você com óculos, você tira o óculos. Se você está usando óculos escuro, cada sol, você tira o óculos escuro, olhe para o sol. Se você consegue passar minutos, olha para o sol. Se você passar minutos olhando para o sol, você pode queimar a sua vista, irmão. Você pode danificar, irmão, a sua visão. A gente é danificado, irmão, pela visão da glória do sol. Quem criou o sol, irmão? Foi Deus. Se a gente não consegue, irmão, de fitar no sol assim, boa parte do tempo assim, quando é que a gente vai conseguir fitar a glória de Deus? Não consegue, irmão. Não consegue, irmão. Quer exemplo disso? Eu tive experiência própria assim, humanamente falando aqui, usando um instrumento que a gente usa aqui para soldar, uma máquina de solda. E muitas vezes, quando a gente ia soldar assim, irmão, uma peça assim no ferro, e dá aquela claridade mesmo, quando eu colava assim, e eu ficava olhando, que é pontar mais, olhando, quando era de noite, a minha vista estava com a vista queimada, irmão, não podia ver claridade, não podia ver nada, a dificuldade. Imagina a glória de Deus. Ninguém conseguia ver, irmão. Ou certamente ficava cego, morria, não viveria, porque o poder era muito grande, o peso, irmão. Mas Moisés queria ver. Mas interessante que Moisés tinha essa intimidade com Deus. Deus se revelava através de Moisés. Deus usou Moisés. Deus usou a boca de Moisés, né? Deus falava, né? E Moisés falava para Arão falar. Arão é o representante de Moisés. E Moisés é representante de Deus aqui na terra. E era assim. Arão falava, né?
Mas a vara que abriu o mar vermelho, a vara que fazia a maravilha, estava na mão de Moisés. Deus se utilizava de Moisés. Quem era Moisés, irmão? Quem era Moisés? Foi um achado no rio Nilo. Talvez você foi achado, talvez você estava perdido, mas você foi achado. Jesus lhe achou. E hoje você está aqui, irmão. Hoje você está compartilhando essa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você tem um nome aqui na terra e tem um nome no céu. Aqui na terra você está como aluno da escola bíblica. Aqui na terra você pode estar como professor. Aqui na terra você pode estar como obreiro da casa do Senhor. Aqui na terra você tem um nome que tem que zelar, irmão tal, irmã tal. E no céu, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porém, lhes farei passar toda a minha bondade. E aquele que tiver misericórdia de mim, eu terei. E aquele se compadecer, também eu me compadecerei. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Porque homem nenhum, irmão, conseguiria ver a glória de Deus, porque certamente, irmão, morreria. Porque peso, né, irmão? Por causa do peso do poder. O poder de Deus era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê aqui esse homem chamado Moisés, ele tem essa intimidade de ver Deus andando em costa, irmão. Homem nenhum teve essa revelação, irmão. Essa intimidade que nem Moisés teve, irmão. Dessa maneira, irmão. Essa intimidade de ver a glória de Deus de costa, assim, que eu nem vi. Moisés viu de costa. Não viu o rosto, mas viu de costa. Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor. É coisa gloriosa, irmão. O vocábulo hebraico, Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Tá certo? O Shekinah, né? É um costume do judaísmo, falando essa palavra, não tem na Bíblia, mas no judaísmo usa muito essa Shekinah, que representa glória. A glória de Deus. Segundo ponto. Segundo tópico do primeiro ponto. A glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Em Êxodo 40, versículo 34 e 35 diz assim, verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A gente vai ver um pouco mais lá na frente, né? O significado do tabernáculo, o propósito deste tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Ou seja, enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, o povo não se deslocava, porque desmontava o tabernáculo, tirava tudo ali para deslocar, para avançar para a terra prometida, que Deus tem prometido, né? A Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, essa promessa. Só que quando a glória estava sobre a tenda, ninguém podia desmontar. Quando a glória ela saía ali, abaixava ali, aí podia os que trabalhavam na casa do Senhor, né,
os levitas, os sacerdotes ali, essa parte mais no lugar santíssimo ali, era mais sacerdote, levita ali, da linhagem de Levi lá, desmontava ali, então não era qualquer um. Então, só era deslocado, irmão, quando o tabernáculo, né, o povo ia se deslocando. Aí só podia entrar, fala que ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Então, ali dedicava a Deus, representava a presença de Deus. Mas quando o povo ia sair, só podia desmontar o tabernáculo quando a glória de Deus realmente ela pudesse abaixar ali. Né? Ou seja, era fumaça, aquela glória ali, quando abaixava ali, é que fosse Deus permitisse ali, ou saísse, permitisse para que pudesse ser desmontado. Deus sair para que o povo era um sinal, para que a tenda da congregação pudesse ser desmontada. Porque se entrasse ali, irmão, morria qualquer um. Então, Deus até essa misericórdia teve para mostrar ao povo essa prudência, né? Que para fazer a obra de Deus, né, também para desmontar, né, de todo jeito, todo o teu tempo determinado, né? A gente vê, né? Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada, ou seja, só podia se deslocar daquele local para avançar depois que a nuvem se levantava, né? A nuvem saía, né, do tabernáculo para que pudesse fazer desmontar, né, o tabernáculo, né? Porque a gente vai ver que ele era móvel, irmão. Chegava na cidade, montava ali o tabernáculo, passava um período lá, depois ali, né, e juntamente com os seus utensílios, a gente vai ver também o tabernáculo, né, por dentro, o que ele tinha, assim, por fora, assim, de uma maneira paliativa, tá certo, irmão? Para a gente compreender um pouco mais. O que era o tabernáculo, irmão? O tabernáculo era um lugar sagrado para os filhos de Israel, assim como o templo é um lugar sagrado para nós atualmente. Esse tabernáculo destinava-se a ser portátil, como eu falei aos irmãos, porque os filhos de Israel mudavam-se frequentemente enquanto estava no deserto, ou seja, então estava no deserto, saía de uma parte da cidade para outra, desmontava, depois chegava, montava. Esse tabernáculo, irmãos, existia um projeto, não era de todo jeito. Deus disse que ia fazer as peças que ia ser feita para ornamento na sua casa. Não foi qualquer pessoa para fazer os utensílios da casa do Senhor. Deus disse que nas pessoas, os peritos, Deus disse como que ia ser, o tipo de madeira caça, que fosse usar madeira, ouro batido, ouro puro. Deus, irmão, é dono do ouro, da prata. Não tem nada nem meia sola, não é puro, irmão. Porque nosso Deus é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Era a presença de Deus, irmão, no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período em que a arca da aliança foi transferida do tabernáculo para o templo de Salomão, que construiu em Jerusalém. Ou seja, então, deixou de existir tabernáculo quando o templo de Salomão foi erguido. Esse projeto, irmão, não veio de Salomão, não. Projeto arquitetônico. Não veio de Salomão. Esse projeto veio do coração de Deus. De Deus para o coração de Davi para ser executado. Veio de Deus para o coração de Davi. Davi quis fazer, ele não, você não quer fazer isso, você tem sangue na sua mão. Então, um homem que tinha sangue na sua mão não podia estar na frente de uma obra dessa. E Salomão ali, irmão, era filho de Davi, do rei Davi, e ali tem o propósito, irmão, né, que Deus tinha prometido a Davi, tá certo? E a gente vê que quando Salomão foi executar, tinha um projeto em mão. É só executar, irmão. E Salomão, ele executou, irmão, da maneira do projeto, conforme cada medida, irmão. Então, deixou de existir o tabernáculo, irmão. Era um lugar onde ficava a tenda, chamada tenda da congregação,
E nesse tabernáculo, irmão, tinha três estágios. O primeiro estágio dentro do tabernáculo ficava realmente o lugar do pátio. Depois tinha o véu, que ficava o lugar santo. E depois o véu lá, lugar santo dos santos, lugar santíssimo. Onde ali estava o que, irmão? Estava a arca da aliança com a tampa, que é o propiciatório, né? Tá certo, irmão? E ali dentro ficava o que, irmão? Ficava ali, meus irmãos, ficava ali dentro ali as duas pedras, né? As duas tábuas realmente, as tábuas da lei, né? De Moisés, ali que Deus deu a Moisés, e a vara de Arão que floresceu, estava ali dentro, ali, irmão, da arca da aliança. Né? A gente vê que no começo do pátio tinha o quê? Tinha onde fazia o sacrifício, né, irmão? Onde molava ali representava a cruz, né? Que o cordeiro ia ser ali, o animal ia ser imolado ali, e aquele cordeiro representa, de Deus representa Cristo. Depois, um pouco lá na frente, o quê? Tinha uma pia para lavar as mãos da purificação, que o cordeiro foi sacrificado, e a pia, você depois que o sacerdote lavava a mão, era purificada ali, tá lavando as mãos lá. Então, tudo, irmão, se a gente for meditar, irmão, tem a ver, né, com o sacrifício de Jesus. Tudo simboliza, né, a morte, né, a morte do Cordeiro de Deus, né, irmão, como ele morreu, né, irmão? Vamos ver um pouco mais aqui, amados, sobre a retirada, né, sobre a retirada, segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, não foi de uma hora para outra, irmão. Deus avisou, Deus bateu a porta, parece que eu estou vendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus falou, usou o profeta, mostrou revelação, viu que o povo ali tinha sido levado como cativo para Babilônia, irmão, foi exilado lá. E os que ficaram lá, irmão, deixou uma parte lá, e os que estavam lá começaram a, como se fosse, bater de frente com Deus, desprezar, achando que era como fosse fazendo toda abominações que não agradava a Deus. E aqui, irmãos, é motivo de Deus ele não zelar com a sua palavra, irmão. Deus só pode zelar com a sua palavra aquele que tem a obediência, irmão. Aqui é um dos pontos, estágio que a gente vê nesse segundo ponto aqui sobre a retirada da glória de Deus. Diz assim, a primeira: a glória se levantou dos querubins sobre a arca da aliança. Pronto. Se levantou sobre os querubins que estava sobre a arca da aliança. Depois, passou para a entrada do templo. A glória estava sobre os querubins, passou para a entrada do templo. Depois, pairou sobre os querubins, pairou por cima dos querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Primeiro ponto, irmão, que a gente vai, primeiro ponto, subponto, primeiro subponto do segundo ponto fala sobre o querubim e a nuvem. O querubim e a nuvem. O que representava, irmão? Essa nuvem, o que representava, na realidade, os querubins. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé. Javé era um dos nomes de Deus, né? Às vezes chamado de Jeová, Javé, Deus. E durante a peregrinação do deserto, para guiar o povo durante o dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, já no tabernáculo, a nuvem permanecia como símbolo da presença do próprio Deus. Então, esse Deus, esse Javé, ele diz que guiava o seu povo, né? Numa coluna de nuvem, de noite, numa coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem, e durante a noite a coluna de fogo. Então, Deus guiava esse povo. Já no tabernáculo, a nuvem permanecia como símbolo da presença do próprio Deus. E quando Deus ali, o povo saiu, Deus mandou agora fazer um tabernáculo.
para que a presença dele pudesse permanecer ali, constante ali, sobre aquele tabernáculo. Ou seja, então, o tabernáculo, irmão, era lugar da pessoa chegar e ali oferecer sacrifício de arrependimento pelos seus pecados, oferecer a Deus realmente gratidão, ofertar algo ali que o Senhor tinha almejado na sua vida. Era um lugar de você realmente de oferecer, era um lugar de você realmente adorar também a Deus através do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele se revelava através da sua presença, constante através deste lugar, né? Tabernáculo, né, irmão? Nuvem permanecia como símbolo da presença do próprio Deus. E finalmente o templo edificado por Salomão, onde a presença de Deus era tão forte que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem. Era tão grande, irmãos, que os sacerdotes na casa do Senhor não conseguia se conter de pé por causa da glória, caía mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Glória é o quê? Peso. O peso foi demais. O peso foi demais, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a glória foi tremenda ali, irmão, ali no templo de Salomão. Foi coisa tremenda, louvado seja o nome do Senhor. E diz mais aqui, né? Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. E diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Sobre os querubim. O que é querubim? Querubim, irmãos, tá vendo? Querubim é uma classe de anjo, né, irmãos? Né? Ministrador, guardião. E aqui a gente vai ver que querubim era um anjo considerado como um mensageiro de Deus e símbolo da justiça divina, de acordo com a ordem angelical. Na tampa do propiciatório existia 2 querubins de ouro batido, mas nas extremidades do propiciatório. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces dele de uma defronte da outra. As faces dos querubins estavam voltando para o propiciatório, ou seja, o papel dos querubins era de proteger, era de guardar, era estar velando, né? Deus ministrando, né, irmão? Deus se revelava no meio dos 2 querubins, né? Um de frente ao outro, e Deus se revelava no meio, a presença se revelava no meio dos 2. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos anjos querubim que estão sobre a arca do testemunho. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 18 ao 22. Ou seja, então, Deus se manifestava, não era através do querubim não, viu, irmão? Querubim não era para ser adorado não. Querubim ele representava, irmão, guardião, irmão. Tá certo, irmão? Querubim ali estava guardando, estava velando, papel de ministrar, no sentido de adoração a Deus lá, e como o guardião estava ali, representante de Deus, e Deus se manifestava no meio, irmão. Deus se manifestava no meio, louvado seja o nome do Senhor. Mas os querubins não foi feito para ser adorado, não. Os querubins foi feito, irmão, para ser representativo, irmão, ali de guardiões, de anjos, né, irmão? Que a gente observou aqui que são anjos considerados como mensageiros, né, irmão? Ali, tá certo, irmão? Não para ser adorado, porque a presença de Deus estava sobre os 2 querubins. Então, não é motivo de adorar a anjo nenhum, porque sabemos que anjos, irmão, são os nossos conservos, né? Deus fez para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A retirada
Segundo subponto, a retirada da presença de Deus. A glória de Jafé, irmão, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Aqui a gente está falando aqui, irmão, em Ezequiel capítulo 10, verso 18. Aqui já estamos falando aqui do templo, tá certo? Mas quando estavam no templo do tabernáculo, ali, o povo caminhando para a terra prometida, então quando chegava a um certo lugar, é como se fosse um acampamento. Vamos deixando da maneira assim, bem clara. Então, você chega na cidade, você está cansado ali, faz acampamento ali, aí passa 2 dias ali, depois vai e segue já mesmo assim, o tabernáculo era montado. E Deus ficava, velava para estar ali, a presença de Deus ficava ali. Era uma proteção do povo de Deus ali, era o tabernáculo, tá certo? Então, quando chega nessa parte aqui, retirada da presença de Deus, aqui já está falando do templo de Salomão, tá certo, irmão? Então, a glória de Jafé já pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E a gente observa, irmão, que a gente abriu um leque aqui, que quando Deus deu essa oportunidade de Salomão realizar o desejo do coração de Deus que está no coração de Davi, de fazer esse templo para que ele pudesse habitar, ele teve o cuidado de fazer o melhor. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão como Deus a homem nenhum. A gente vê no decorrer da história, irmão, Salomão começa a ser avarento, começa a ser, como eu posso dizer os irmãos assim, vaidoso, vaidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. Porque o pecado ele vem como se fosse sapatinho de lã, irmão. E se você não vigiar, irmão, você fica todo embaraçado. Salomão, irmão, começou bem. Primeira causa que ele divulgou lá foi 2 prostitutas ali, que uma disse que a história que ambas tinham filhos, só que uma dormiu, sufocou a criança e matou ele, trocou o filho, botou lá, e ficou aquele negócio, né? E chegou essa causa logo no começar do reinado de Salomão. E o povo estava ali, né? Esperando na posição do rei, né? E diante daquela sabedoria que Deus deu assim, Salomão, não, esse filho é meu, não, está mentindo. Salomão chegou assim, vem cá. Mandou trazer a criança, pediu uma espada, pronto. Você disse que o filho é seu. Se você disse que o filho é dela, então eu vou pegar a criança, partir no meio, porque cada uma fica uma banda e acaba o problema. A uma delas, pronto, faço o mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas a mãe, Senhor, não faça isso. Por favor, Senhor, entrega o meu filho a ela. Porque mãe, irmão, se compadece. Mãe, ela passa 9 meses com essa criança no ventre e quer o melhor para o seu filho. Tá certo? Então, ela abriu mão do filho dela para não morrer, para entregar para aquela outra. Aí Salomão, que Deus deu sabedoria, porque sabia que a mãe, ela se compadece, né? Deus deu a Salomão. Aí Salomão viu, verdadeiramente você é a mãe. Aí entregou a mãe, a pessoa verdadeira. E o povo de Israel ficou assim, ó, a sabedoria que Deus deu a Salomão. Então, coisa boa, irmão. Acho que possamos estar de vigilância, irmão. Porque cuidado com os presentes, cuidado com as visitas. Tem certas visitas que é um perigo, irmão. Irmão, cuidado com os elogios, irmão. A rainha de Sabá soube da sabedoria de Salomão, queria contemplar, queria ver, irmão, né? E viu verdadeiramente Deus na tua vida, Salomão. Trouxe presente, é normal? Era, irmão. Porque quando algum súdito ia visitar algum rei, né? Seja quem fosse, né? Tinha que trazer, levar presente, irmão, para aquele rei que estava visitando. Ela trouxe vários presentes para Salomão, irmão. Oh, muita coisa, né? A vaidade, ele recebeu, irmão. Claro, irmão. Mas cuidado, irmão. Não deixe isso entrar para o seu coração, não, viu?
Porque 2 Timóteo 6,7 diz que nada trouxemos para este mundo, manifeste nada vamos levar. Tudo é vaidade, vai ficar tudinho aqui, viu, meu irmão? Você não leva nada não, viu? Cuidado, isso aqui é passageiro. Isso aqui é para ser servo, é para lhe servir, tá certo? Não deixe que os objetos deste mundo venham querer lhe prender neste mundo de cabeça para baixo. O mundo já está de cabeça para baixo, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Está tudo ao contrário. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Se você for para a igreja, né, com a Bíblia, com o seu filho, na mãozinha assim, a escadinha, né, assim, como fosse a escadinha assim, para adorar o Senhor, alguém chega até o já faz escritinho, é motivo de zombaria. Mas muitas vezes você vai para lá, alguém vai para o estádio de futebol, vai ali ver aqueles jogadores, um contra o outro lá, e muitas vezes tem briga para lá para cá, e fica o povo gritando, muitas vezes chega até rouco, né? Rouco de gritar pelo seu time, mas chega na casa, muitas vezes não quer abrir a boca para dar glória a Deus, né? Ali glorifica o nome do Senhor, mas para dar glória ao homem, muitas vezes o homem submete essas coisas, né? Isso é o que o diabo faz, né, irmão? Eu não quero ser bem assim, bem contundente, irmão, porque isso é esporte, é um lazer. Mas eu estou falando, o crente compromissado, irmão. Muitas vezes tem compromisso na igreja, aí tem um jogo de tal time lá, e deixa tanto para a igreja para ir para o jogo. É isso que eu estou falando. Amém? Não estou falando do esporte em si. Tá certo, irmão? Não estou falando do esporte em si. Jogar bola é pecado? Claro que não, irmão. Claro que não, irmão. Tá certo, irmão? Jogar bola é pecado? Claro que não é pecado, irmão. Agora, irmão, fomos tirados, irmão, das trevas. O velho homem gostava disso. O velho homem gostava daquilo. Então, se a gente for começar a viver o que a gente gostava antes, irmão, a gente daqui a pouco não vai ter pouco tempo para fazer a obra do Senhor. O afinco, irmão. Porque tem que ver alguma mudança que mudou em você. Abrir mão disso aqui, deixar de correr atrás da bola para correr atrás das almas. Aí tá certo, irmão. Correr atrás da bola para correr atrás das almas, irmão. Dia de domingo é dia da gente estar ganhando alma para glorificar o nome do Senhor. Diz que aquele que ganha alma, sábio é. Então a gente vê aqui, irmão, que nessa visão Ezequiel acompanha a glória de Deus fluindo sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. A gente observa aqui, irmão, se com isso se aproxima a destruição do templo. Mas Ezequiel falou, o profeta Jeremias falou. Deus levantou o povo, profetas para falar e não deram ouvido à voz dos profetas. Não temeram, acharam que aquilo ali ia ser só uma temporada. Essa brincadeirinha, irmão, durou, foi 70 anos de cativeiro. Sabe o que é 70 anos da sua vida? Você preso ali? 70 anos. Porque, irmão, desobedeceu, não atentou à vontade do Senhor. Terceiro, subponto do segundo ponto, diz assim: por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Ezequiel viu, irmão, a glória de Deus partindo do templo para o monte das oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar ao fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Ficou vulnerável como também a cidade. O templo ficou vulnerável como a cidade. O templo era forte. Parece que eu estou vendo o povo chegar lá no templo e sentir a presença de Deus. Aí a presença de Deus sai, fica vulnerável. E agora
a cidade também fica vulnerável, porque Deus não está no negócio. Se Deus não está no negócio, irmão, pode ficar certo. O inimigo ele vem com tudo para matar, roubar e destruir. Às vezes que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Como é que se explica isso? Você está aqui e o anjo está ao seu redor, lhe protegendo. Tá certo, irmão? O anjo do Senhor lhe protegendo, lhe guardando. Mas o derredor, ou seja, o derredor do anjo, está o adversário, bramando que nem um leão aqui possa tragar. Querendo lhe tragar, mas o anjo diz, aqui não pode, aqui é de Deus. Aqui você não toca não, Satanás. Tá certo? Mas desde o momento que a glória do Senhor sai, aí você fica aqui, o leão estava no derredor, não está mais, né? Mas agora vai já, mata, destrói. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Porque quando a presença do seu anjo estava aguardando lá, porque tinha o temor lá, irmão, mas quando sai a glória do Senhor, o anjo, o adorador vem para matar, para roubar e para destruir. Foi isso que aconteceu com o templo. O templo foi destruído, foi saqueado, as portas ali foi colocada fogo, Nabucodonosor, lá veio, irmão, os caldeiros, veio com tudo, irmão, irado, porque Nabucodonosor tinha deixado pessoas ali para ser seu representante lá na cidade de Judá, e essa pessoa estava como fosse arrumadinho com outras nações, para que como se fosse depois se juntar para ir de conta Babilônia, para invadir lá, para lutar e não pagar os impostos que era cobrado, ou seja, desobedecendo. Quando Nabucodonosor soube disso, foi por tudo. Aí Deus usou Nabucodonosor que como vara para coagir, né, o seu próprio povo. Irmão, é a mesma coisa de você ter um filho e de repente você vai ali realmente dar as palmadinhas dele porque ele desobedece lá, você vai disciplinar, às vezes dói, né, irmão? Mas tipo, não, assim não. Você, filho, assim, você não vou dar você não, porque você não está merecendo, né? A gente coração de pai, a gente fica olhando assim, a gente quer ceder, né? Fica um pouco assim, com pena, mas a gente tem que ser um pouco duro, irmão. É pro próprio bem dele, né? Não é bom para a gente, mas vai ser bom para ele lá na frente. Porque se continuar assim, fazendo, errando, e a gente ser permissivo, irmão, lá na frente ele vai colher o que a gente está plantando. Você plantou isso, você vai colher isso. Quem planta jaca, irmão, tem que colher jaca. Quem planta jaca tem que colher uva não, irmão. Amém, irmão? Tem que colher o que você plantou. Então tem que ser muito cuidado. Então, o povo estava colhendo o que plantou. Então a cidade ficou vulnerável. O templo nem se fala, né, irmão? O templo ali ficou. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Vamos falar agora, irmãos, sobre esse segundo templo. Esse segundo templo ele vem surgir. Ele vem surgir na pessoa de Zorobabel. É um dos exilados que estava lá em Babilônia, quando o rei Pérsia ali, na pessoa de Ciro, Dário ali, né? Alguém diz que Ciro e Dário se refere à mesma pessoa, né? E ali, quando o Império Persa ele invade ali Babilônia ali e consegue ter ali, derrota, destrói, pega o povo Babilônia ali, realmente faz esse ataque, irmão, segundo a história, que os caldeus, os babilônios, estavam ali numa festa de noite, e os persas veio e fez esse ataque de noite, irmão. O povo veio para ali, fez de noite lá, e foi uma estraçalhação muito grande, e disse que boa parte, irmão, dos seus súditos, irmão, né, que estavam na Babilônia, irmão, estava lá, né, e também dos judeus lá, disse que quando o rei da Pérsia chegou lá, né, eles se prostraram, irmão, diante daquela eminência ali, né, porque a Pérsia, irmão, tomou ali, invadiu lá e ali começou a libertar o povo, irmão, daquela opressão lá de Babilônia, irmão. Começou a opressar, da primeira leva, permitiu uma boa parte dos judeus voltar para Jerusalém, e com o decreto de Dário ali,
de dar continuidade, de fazer o templo ali, irmão, em Jerusalém, tinha carne. Então, boa parte dos súditos que viviam no templo lá de Babilônia lá, né, foi levado, permaneceu como súdito lá para servir agora o Império Pérsia lá, né, servindo e recebido de uma maneira diferenciada, irmão, o trato, que o povo estava meio oprimido, irmão. O próprio povo babilônico estava oprimido lá, os seus súditos lá. E quando o rei Persa chegou lá, o povo estava se prostrando, como se fosse muito obrigado, tendo libertado, né? E o povo, e o rei ali, esse Persa ali, ele acolheu, irmão, soube, como se fosse acolher para manter, para dar continuamente a proporção de crescer mais ainda, irmão. A maneira militar, a estratégia, irmão, de chegar, não era matar, de manter ali e de manter aquele povo meio como fosse meio dependente deles ali, diga assim. Então, sobre a maneira de coagir o inimigo, o pior inimigo destruiu, e o restante que tinha ali tornou-se como se fosse amigo, o inimigo para ser amigo, coagido por ele, né, irmão? Claro, né? E a gente observa aqui que o Ciro, rei das Pérsia, baixou o decreto que por fim o cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeu de volta para Judá. Foi permitida, né, a primeira leva de judeu voltando para Judá. No seu decreto da liberação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso é negócio de Deus, né, irmão? Agora, irmão, sabe que esta construção do templo em Jerusalém, né, a gente vê na parte histórica que era um pouco menor, irmão, tá certo? Do que o templo, nem se compara o templo da formosura do templo de Salomão, irmão. Era um pouco menor nas suas dimensões, né? E depois que parece ser igual, mas no outra história vê que era um pouco menor em relação à glória que tinha no templo de Salomão. Nem se compara, né? Aqui foi um templo construído, irmão, pelo Zorobabel. Tentou fazer como se fosse uma cópia, irmão, mas não é igual, irmão. Porque aquele projeto ali veio de Deus para o coração de Davi, irmão. E aqui Deus permitiu, o povo realmente levantar o templo. Mas aqui, irmão, Zorobabel não tinha esse projeto, não queria fazer copilar algo que já tinha foi destruído já. Então, era menor, irmão, tá certo? Mas uma vitória muito grande do povo de Deus, nesse sentido aqui, que a rei Persa libertou o povo daquela opressão lá dos babilônicos, tá certo? E agora o povo consegue voltar de novo, tem outra oportunidade, tá certo? Voltar para a sua terra e levantar um tempo para adorar o seu Deus, por intermédio da pessoa de Zorobabel, que a gente vai ver no decorrer dessa lição. É o segundo templo, irmão, que o primeiro templo, irmão, foi levantado por Salomão, né, irmão? Que antes existe templos e o templo, ou seja, para Deus ali é através da congregação, do tabernáculo, né? Deus se revelava depois, veio o templo, o primeiro templo foi feito por Salomão, e o segundo templo, a gente vai ver aqui, foi levantado por Zorobabel, né? Conhecido como Templo de Zorobabel. Foi inaugurado no 6º ano de Dário, ou seja, no 6º ano de Dário, ele foi inaugurado, né? Quando Ciro ali, alguém chama, irmão, Ciro e Dário, a gente tudo, pelo que a gente interpreta da história, está se falando da mesma pessoa, né? E a gente vê que com os 6 anos, no ano 6 de Dário, ali, ele foi inaugurado, esse templo, no ano 516 a.C. Não é uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Não se comparava, irmão, com o templo de Salomão. Ageu 2 e 3. Zorobabel, irmão, filho de Sealtiel e neto de Joaquim, foi levantado como governador de Judá, na Judéia, e reconstruiu o templo em Jerusalém, quando
quando os israelitas voltaram do exílio. Zorobabel foi um dos exilados que voltou e ele era descendente direto do rei Davi. E aqui, irmão, o templo de Herodes. A gente vê o templo de Zorobabel. E aqui a gente já vai contemplando aqui o templo de Herodes. Templo de Herodes, conhecido como Templo de Zorobabel. Templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ou seja, esse templo aqui foi o templo que Zorobabel levantou em Jerusalém. Levantou. E quando Herodes, ele foi levantado, né, depois de ter um título como rei de Judá, tá certo? Ele persuadiu o povo para levantar um templo maior do que aquele, mais pomposo, né? Para que a glória de Deus pudesse ser realmente tremenda, irmão, naquele lugar. Ou seja, um templo mais pomposo, irmão. Então, alguns dos judeus de começo não queriam, irmão, mas depois ele fez algumas propostas e ali foi colocado. A gente vê que o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes o Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhadores se iniciaram acerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como Segundo Templo, era a carta postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Ou seja, era o cartão postal de Jerusalém, esse templo reformado por Herodes, ou seja, praticamente foi destruído para realmente reformar. Interessante que quando na reforma desse templo, concernente ao lugar onde ficava os objetos sagrados da casa do Senhor, como a arca, ficava ali, realmente. Então, naquela parte foi quem foi levantado por sacerdote, foi feito por sacerdote essa parte do pátio, por sacerdote. Claro, eles aprenderam para depois executar esse trabalho de levantar aquela parte lá. E os demais trabalhos do templo lá foi levantado por demais, porque aquela parte é um lugar sagrado e os sacerdotes ali aprenderam a levantar, tá certo? Colocar um tijolo, vamos dizer no dia de hoje, colocar um tijolo, fazer um traço de massa, para fazer lá, porque ali se tratava de um lugar sagrado. Então, assim, é feito por ele, não era qualquer um. Então veio o temor que Herodes colocou, né? Irmão, né? Colocou, porque a gente for ver no retrato, no decorrer da história, que Herodes, ele não era judeu, irmão. Tá certo? Ele não era judeu, tá certo? Vamos lá. Dos últimos governadores da Judéia, o maior foi, sem dúvida, Herodes, o Grande. Dos maiores governadores da Judéia, sem dúvida, está registrada, foi Herodes, né? É tido como o Grande, que não era judeu, como eu falei aqui. Seu pai, Antipater, era idumeu, descendente dos edomitas, ou seja, seu pai era edomita, tá certo? Do Antigo Testamento, e sua mãe, Cipros, era árabe, Nabateia, tá certo? Então, a mãe era árabe, seu pai era descendente edomita, está ali, seu filho lá vai ser governador da Judéia. Vê que negócio, né? A gente vê. Em 47, nomeou, em 47 a.C., os romanos nomearam
Antipater, governador da Judéia. Ele, por sua vez, nomeou seu filho Herodes, que é o grande que eu estou falando aqui, prefeito da Galileia. E em 40 a.C., o senador romano conferiu a Herodes o título Rei dos Judeus. A gente viu, irmão, quem estava ali, né, que o Império Romano colocou essa pessoa para estar ali depois que depois do passar do tempo ali, o Império Romano começa a depois predominar e coloca alguém lá dentro para ser governador, para ser prefeito, tá certo? Pessoas que não têm na linhagem, né? Na linhagem do povo de Deus, aquela misturada toda. Mas vamos lá. Sobre o terceiro ponto, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Não tem registro nenhum que a glória do Senhor foi enchida a casa no tempo de Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo de Salomão. Diferentemente de Moisés, tá certo? Que Moisés, no tempo de Moisés foi o quê? O tabernáculo, tá certo? A tenda da congregação encheu, e também no tempo de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Aí sim, a glória de Deus, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Foi o Senhor quando ministrou. A glória de Deus estava sobre a pessoa de Jesus, ali ministrando o templo de Herodes. A sua presença dele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira, né? O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação, né? Agora é interessante, irmão, que a glória da segunda casa foi maior quando Jesus ele ministrou no templo. Por quê? Porque para Jesus logo ministrar no templo, irmão, o que é que estava vendo também? Diz que aqui a gente vê no decorrer, aqui a casa tem as funções de que, irmão? De lugar de perdão, encontro com Deus, presença divina, era o centro espiritual da nação, era. Mas tinha lá na parte do pátio para ali, mas estava vendendo os meio de sobrevivência, fazendo meio de vida, irmão, dentro da casa do Senhor. Os cambistas, Jesus sai quebrando tudo. Aqui a casa do pé é lugar de oração, sai quebrando tudo. Sabe por quê, irmão? Porque são essas coisinhas assim, irmão. Essas coisas assim que vai afastando a presença de Deus da minha vida e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus saiu, tirou do sal, quebrando tudo, porque a casa do meu pai é a casa de oração. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque agora estava sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. E é precisar tirar esses entulhos, irmão, esses impedimentos da casa do Senhor. E o quarto ponto, irmão, da lição. Quarto ponto da lição fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. E a gente vê, irmão, no decorrer do tempo aqui, que depois que Jesus, a segunda casa foi lá, através de Jesus, não foi no tempo de Zorobabel, não encheu, só encheu quando a presença do Senhor lá, tá certo? E depois aqui a gente vê que depois, depois na era 70, irmão, depois de Cristo, que o templo, irmão, esse templo de Herodes aqui é destruído de novo. Destruído pelo Império Romano. Tito bota fogo, né, permite o povo botar fogo na casa, destrói, é destruído. E Jesus tinha falado sobre essa destruição. A gente vai ver no decorrer dessa aula. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que
A segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus, como eu tinha falado, né? Agora, o primeiro ponto, primeiro subponto do quarto ponto, diz assim, a explicação teológica. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:31. O construtor do templo, está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida ao sacerdote, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Jesus falando da sua pessoa, porque hoje nós somos templo, irmão, e morada do Espírito Santo do Senhor. Amém? Hoje ele habita na nossa vida, diferentemente que ele habitava no templo para buscar, porque o véu ainda não foi rasgado, mas para isso houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Jesus Cristo está como advogado, irmão, e hoje temos acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, através da pessoa, através do sacrifício de Jesus. Aqui está quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico, Cafarnaum disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida ao sacerdote, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Segundo ponto diz assim, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas, e a glória de Deus se retirou do templo antes da destruição. Mateus 23:38-39. Jesus profetizando aqui, diz aqui, que o fim do templo, como fizeram Ezequiel, diz aqui, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Foi colocada abaixo. No ano 70 depois de Cristo, acontece. O templo, irmão, passou um bom tempo para ser construído, reformado lá. E depois, no decorrer do tempo, na década de 70 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, o templo, ele ali é completamente, como Jesus falou, profetizou ali, pedra sobre pedra não ficará. E foi destruído ali, irmão, aquele templo ali levantado por Herodes, né? Foi levantado por Zorobabel, depois foi destruído uma parte ali, né? E depois levantado um novo templo maior, foi destruído aqui, tem um templo maior, tá certo? E ali, definitivamente, o templo é destruído, o templo de Jerusalém é destruído pelos próprios romanos, pelo, né, Tito, né, irmão? Ele invade ali e ali começa a botar fogo em Jerusalém, ali nas portas, destrói tudo lá, irmão. E o tempo foi abaixo, irmão, tá certo? Resta-se os burros de lamentações para o povo estar lamentando. Mas Deus tinha falado antes, né, irmão? Aí depois quer chorar. Porque não obedeceu, irmão. Porque não atentou a voz do profeta. Porque não atentou a voz do Senhor. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Alguém está sacrificando, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E a carteira do crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus é obedecer. Tá certo? A carteira do crente não é ABC, é obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Alguém está sacrificando, mas Deus quer obediência. E a gente vê aqui, irmão, que o fim do templo, né, não ficará pedra sobre pedra, é concluída e é destruída por Tito ali na frente de Roma, ali, imperador Tito ali,
ele destrói, general Tito destrói tudo ali, e para mostrar que Deus falou, está falado, tem que se cumprir. Mas agora o tempo perfeito, irmão, que a gente observa que Deus, através de Jesus, esse tempo é restaurado na minha vida e na sua vida. Ele habita dentro de nós. Amém, irmão? Ele habita dentro de nós. Ele fala hoje através da sua palavra. Louvor, irmão, Deus fala também. O louvor você chora, você se alegra, mas o louvor não entra no impenetrável. Mas a palavra, ela é espada, e dois gumes, ela corta dos dois lados, ela entra. A palavra. A presença de Deus hoje, irmão. Quando Jesus, no ato da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o verbo do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo aqui na terra. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Desde então, em Jesus, que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Amém? Ia para o templo para adorar, para sacrificar. E agora o cordeiro foi imolado e nós somos templo e morada do Espírito Santo. E seu templo, o seu templo, que é o seu corpo, não tiver conforme a conformidade de Deus, simplesmente o Espírito Santo de Deus, irmão, ele não habita, irmão. Ele não habita. E alguém chega até a dizer, mais uma vez eu bato essa prega aqui, não, porque uma vez Deus usou um bebo. Deus não usa bebo, irmão. Deus não usa templo sujo, irmão. Tá certo? Deus não vai usar a boca de um bebo, jamais, irmão. Jamais, irmão. Jamais. Se policie nisso, irmão. Deus usa os seus, irmãos. Mas Deus não usou uma jumenta. Deus não usou a jumenta não, irmão. Deus fez a jumenta falar. Cuidado da colocação de palavras, irmãos. Deus abriu a boca da jumenta, irmão. Deus não usou a jumenta não, irmão. Deus, ele é santo. Deus não habita em todo o templo não, irmão. E Pedro diz, filhinho, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque o vosso Pai Celestial, ele é santo. Pedro, nas suas epístolas, ele salienta esta palavra, irmão. Então, Jesus, ele, através de Deus, ele habita em nossos corações, porque houve derramamento de sangue, houve sacrifício, e fomos perdoados os nossos pecados, e agora a história começa. E a gente vê, irmão, que a história, depois que Jesus ele morre, a história é depois de Cristo. Antes de Cristo, que você fazia, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Agora, depois de Cristo, agora você é uma nova criatura, você tem uma nova vida, uma nova história para ser contada. Antes, irmão, era passado. Depois de Cristo, agora, antes de Cristo, agora depois de Cristo, que foi Cristo entrou na sua vida, irmão, a história é completamente diferente, né? Há um brilho na sua vida, tá certo? Há uma alegria dentro do seu ser, há uma sede de adorar a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Sede da palavra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E temos por conclusão, irmão, que concluímos que ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. Olha isso aí, irmão. Tanto em Jesus como em Ezequiel, Ezequiel falou, o povo não deu crédito. Jesus falou, o povo não deu crédito. Rejeitaram a Deus. Diz que o verbo que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. No Antigo Testamento, substituíram Jafé pelos ídolos
e nos evangelhos substituir a justiça de Deus pela sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitar a justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 3. Então, no tempo antigo, rejeitaram a justiça de Deus. E no Novo Testamento, rejeitaram, a justiça do Evangelho, a justiça, do próprio Senhor Jesus. Meu amado, então, graças a Deus por tudo, pelo qual você tem nos concedido neste dia, tá certo? Que você possa ter uma aula abençoada, irmão. E sua aula, você vai passar com segurança, passe com segurança. Mais uma vez, amado, diga você, dê a oportunidade aos seus alunos para que ele possa compartilhar a experiência daquilo que ele está entendendo da lição. E vá ali fazendo um ciclo ali, irmão. Depois convide outro, para que exista esse empolgamento na aula, irmão. Que essa aula possa ser dinâmica, que você possa realmente ver os seus alunos crescendo na graça e no conhecimento. Meus irmãos, desde já eu peço a você, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, irmão, divulgue, irmão, o canal, esse canal ele foi levantado, irmão, para glorificar o nome do Senhor, irmão, que pessoas possam chegar diante de Deus através da palavra. E esse canal também é para você me crescer, irmão, com estudo, irmão, com conhecimento que a gente vai passando, aquilo que Deus vai nos concedendo, passando para que você tenha mais segurança na aula, irmão. Eu sei que você tem feito o melhor, mas faça o melhor sempre para Deus, porque para Deus o melhor, porque Deus ele ofereceu, não foi qualquer coisa em resgate da minha vida, da sua vida, ele ofereceu o que ele tinha de melhor, e Jesus ofereceu o que ele tinha de melhor, e o que Jesus tinha de melhor, irmão, era a sua própria vida, amém? Então compartilhe, tá certo? Divulgue esse trabalho, se inscreva no canal, amém, irmão? Se inscrevendo no canal, você está fazendo a obra de Deus. Como eu sempre digo aqui, são 12 tribos, irmãos. Tá certo, irmãos? Nós fazemos parte do Ministério da Assembleia de Deus, UTI Espiritual, tá certo? Nossos irmãos da Batista, nossos irmãos realmente da Presbiteriana, vários irmãos, várias congregações, irmãos, são várias congregações, mas o mesmo Deus, irmão. Amém, irmãos? D com D maiúsculo. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.